Dando continuidade às nossas aulas sobre o curso de Licenciatura em Matemática na disciplina de Geometria Analítica, hoje vamos falar a respeito de produtos. Nesse caso, o primeiro produto que eu vou tratar com vocês é o produto escalar. Vamos também falar a respeito do produto vetorial e do produto misto. Hoje nós damos início a esta aula a respeito dos produtos vetoriais, ok? Dando prioridade ao produto escalar. Neste caso, a primeira coisa que eu preciso, antes de definir o que é o produto escalar, eu preciso definir o que é a norma ou um comprimento. A norma ou comprimento de um vetor nada mais é do que um número representado como segue, dado pelo comprimento de um segmento representante de V. Ou seja, a norma de um vetor independe da escolha do segmento representante. Com efeito, se um vetor U é dado pelo segmento, o vetor representado por AB, ou representado por CD, então AB é congruente ou semelhante a CD. E, portanto, a distância de A até B é igual à distância de CD, que é representado pelo módulo de V. Neste caso, se eu tenho um ponto A e um ponto B representados, e V, o vetor V é dado pelo segmento representativo de AB, o que é que eu posso ter nesse caso com respeito à distância de A até B, ou melhor, o módulo de V seria dado pela raiz quadrada da diferença entre os valores de x ao quadrado mais a diferença dos valores de y também ao quadrado. E mais, se eu tenho um ponto P representado por xy, e eu posso afirmar que o vetor V é dado por OP, onde O representa a origem, neste caso o módulo de V é dado pela distância de O até P, que é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Por último, o vetor V dividido pelo módulo de V é um vetor unitário, chamado normalizado do vetor V com igual direção e sentido de V. Lembrando que estas informações já foram vistas no início do curso. O ângulo entre vetores, sejam os vetores U e V, não nulos no plano, definindo o ângulo entre U e V como sendo o menor ângulo entre os segmentos AB e AC, representantes de U e V, respectivamente. E vamos designar esse argumento, esse ângulo, como sendo igual à abertura entre os vetores U e V. E neste caso, observe que eu tenho um vetor U, eu tenho um vetor V, eu tomo o representante desses dois vetores, aí eu coloco tudo com a mesma origem. Nesse caso, vou chamar aqui de uma origem A, mesmo não estando colocado, mas aqui seria a origem A, passando por um ponto B, o vetor U, e passando por um ponto C, vetor V. Portanto, BAC seria a abertura ou o ângulo formado entre os vetores U e V. E note que nós estamos tomando representantes de U e V. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Vamos para a definição do produto escalar ou produto interno. O produto escalar ou produto interno dos vetores U e V do plano é o número real a partir do qual se pode exprimir a distância entre dois pontos, o ângulo entre duas retas orientadas e, em particular, seu perpendicularismo. Tal número pode ser expresso por... Veja que aqui é uma representação desse produto interno, que também pode ser representado simplesmente o vetor U vezes o vetor V. Tome cuidado com esse tipo de representação, ou vezes multiplicação, no caso aqui. A gente pode imaginar que é a multiplicação de um vetor por V, U por V, ou simplesmente leia produto interno. Há as duas representações e você escolhe como você quer fazer. E a definição para o produto interno ou produto escalar, ele vai ser zero se U for zero ou V for zero. No caso, eu estou falando dos vetores U
ser igual ao vetor nulo, ou o vetor V igual ao vetor nulo. Um ou outro, ou os dois. Ou ainda, eu posso representar esse produto escalar ou produto interno como sendo o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo que representando a abertura entre U e V. Neste caso, eu tenho que U e V são diferentes de zero e o θ é a abertura, é o ângulo entre U e V. Ó, essa é uma das formas da gente ver o produto escalar, o produto interno. Não vou dar destaque por enquanto a esse tipo de definição. Vamos dar continuidade colocando essa observação, que o produto interno é comutativo, ou seja, o produto interno de U por V é a mesma coisa de V por U. Aqui está colocado de forma errônea, que é U vezes V. Bom, eu tenho também que se o vetor U é diferente do vetor nulo e V é diferente do vetor nulo, então a abertura aqui, o ângulo entre U e V é igual ao ângulo entre o versor de U com respeito ao versor de V, ou o vetor unitário, no caso o vetor U dividido pelo seu módulo, lembrando que é um vetor unitário, o vetor V dividido pelo seu módulo é um vetor unitário. Então pegar a abertura, o ângulo entre U e V, é pegar a mesma abertura entre seus versores. E aí, se são iguais, se eu for calcular o produto interno dos versores, é igual a quem? Ao módulo do vetor unitário, vezes o módulo do vetor unitário, vezes o cosseno do ângulo. Neste caso, o resultado é igual ao cosseno do ângulo. Não esqueça que, quando eu olho para esse vetor, ele é igual a 1. A gente já tinha colocado aqui, porque é um vetor unitário. Quando eu pego também para esse vetor, o seu valor vai ser um vetor também unitário, ou seja, o módulo é igual a 1. Logo, o resultado seria apenas o cosseno do ângulo. E neste caso, o ângulo é representado pelo arco cosseno com respeito ao produto interno. Bom, dando continuidade aqui, nós temos mais esta outra observação, que o produto interno de um vetor por ele mesmo é dado pelo módulo de U vezes o módulo de U vezes o cosseno entre eles. Nesse caso, o cosseno do ângulo é o cosseno de zero, que é igual a 1. E o módulo vezes o módulo é um módulo ao quadrado. Não esqueça que ao tomar esse módulo elevado ao quadrado, ele pode ser zero se o vetor for zero, ou ele é maior do que zero. Lembrando que elevar ao quadrado, você tem um valor positivo maior do que zero. Com respeito a esse produto interno, nós temos aqui uma proposição. Se eu tenho um vetor U e um vetor V do plano, então o produto interno de U por V basta multiplicar as coordenadas dos seus vetores, ou seja, você pega o x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, z1 vezes z2. Um exemplo, dados os vetores U representado por 4α menos 1 e o vetor V representado por α2, 3 e os pontos A, 4 menos 1, 2 e o ponto B, 3, 2 menos 1, determinar o valor de α de tal forma que o produto interno de U por V mais AB é igual a 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir quem é o AB. Para descobrir quem é o vetor AB, eu vou pegar o quê? A diferença entre B e A, entre os pontos B e A. E aí eu vou encontrar o vetor AB, ok? Encontrando esse vetor AB, eu vou pegar a minha expressão do produto, melhor, de V, vetor V mais o vetor AB. O vetor V é dado por α2, 3 e o vetor AB nós acabamos de encontrar aqui. Se você não entendeu, faça sua pergunta depois, mande lá no chat, mande no WhatsApp a sua pergunta e você vai perceber aqui que esse AB é menos 1, 3, menos 3. Vou somar o alfa com menos 1, dá alfa menos 1.
2 mais 3 é 5, 3 menos 3 é 0. Portanto, ao substituir aqui o vetor U, dado na questão, a soma do vetor V mais AB, encontrado aqui, e se nós multiplicarmos aqui, no caso, o produto interno, o resultado tem que ser 5. Então, pego o U, dado por 4α menos 1, pega a soma de V mais AB, dado por α menos 1, 5, 0, e vamos fazer o produto interno. E ao fazer o produto interno aqui, 4 vezes α menos 1 dá 4α menos 4, o 4 multiplica os dois elementos, α vezes 5 é 5α, menos 1 vezes 0 é 0, não preciso colocar igual a 5. Ora, se eu pego 4α mais 5α, dá 9α. Menos 4 passando para o segundo membro, você vai encontrar mais 4, que somado com 5 dá 9. 9 por 9, nós concluímos que o α é igual a 1. Vamos aqui agora para o módulo de um vetor. Nesse caso, agora calculando esse módulo no R3, ou no plano. Neste caso, se você tem um vetor V, representado por x, y, z, e eu quero saber quem é o módulo desse vetor, nós vamos dizer que esse módulo é dado pela raiz quadrada do produto interno ou do produto escalar V por V. Neste caso é tomar o produto interno de x, y, z vezes x, y, z. Lembrando, x vezes x é x ao quadrado, y vezes y, y ao quadrado, z vezes z, z ao quadrado. E aqui um exemplo, nós temos que determinar o vetor, o módulo do vetor V igual a 2, 1, menos 1. Neste caso, vou substituir o x por 2, o y por 1 e o z por menos 2. Fazendo essas substituições e elevando ao quadrado, você encontraria 4 mais 1 mais 4, cujo resultado é 9, no caso, o módulo de V seria dado pela raiz de 9, que é igual a 3. E lembre da definição de versor de um vetor. Neste caso, o versor de um vetor V, x, y, z, é tomar o que? É um novo vetor U, onde esse novo vetor, chamado versor de V, vai ser dado pelo vetor V dividido pelo módulo. Ou seja, cada elemento de V fica dividido por esse módulo. E aí você conclui a respeito do versor de um vetor dado. Bom, distância entre dois pontos. No caso, eu quero aqui a distância entre um ponto A e um ponto B. A gente já viu que a distância entre dois pontos, neste caso, seria calcular o módulo do vetor V, ou módulo de AB. E por definição, a gente já viu que esse módulo de AB, do vetor AB, é dado pelo módulo de B menos A. Lembrando que o módulo seria dado pela raiz quadrada, e eu vou pegar a diferença entre os valores de x ao quadrado, mais a diferença dos valores de y ao quadrado, mais a diferença dos valores de z ao quadrado. E esse exemplo aqui, vamos ver se nós conseguimos concluir essa aula por hoje. Você tem aqui o ponto A e o ponto B, cuja distância entre os mesmos é igual a 7. Só que a gente viu que a distância entre dois pontos, eu vou pegar as diferenças entre os valores de x ao quadrado, ou seja, 1 menos o menos 1, fica 1 mais 1 ao quadrado, o menos 1 menos o 2 ao quadrado, e m menos 3 ao quadrado. Só que o resultado tem que ser igual a 7. Vou aqui ainda pegar 1 mais 1 ao quadrado, dá 4, menos 1 com menos 2 ao quadrado, dá 9, m menos 3 ao quadrado igual a 7. Elevo tudo ao quadrado, passo o 4 e o 9 para o segundo membro, você vai ficar com 7 ao quadrado, que é 49, menos 4 menos 9, dá 36. Então, concluo aqui que m menos 2 ao quadrado é igual a 36. E aí, eu já de cara já vou afirmar para vocês que o valor de m é igual a 9 e o valor de m também pode ser menos 3. Por quê? Bom, se você pega m menos 3 ao quadrado igual a 36, se você tirar as raízes quadradas em ambos os membros, você tem m menos 3 igual a mais ou menos 6. Ou m menos 3 é igual a 6, ou m menos 3 é igual a menos 6. Daí decorre de você encontrar o m igual a 9 e o m igual a menos 3. Bom, algumas propriedades do produto escalar.
Vamos apenas citá-las. Caso algum dos nossos alunos deseje ver uma explicação para tal, entre em contato pelo nosso fórum ou pelo WhatsApp. Então, seja U, V e W vetores arbitrários do plano e alfa um número real. Nós temos que, ao fazer o produto interno ou produto escalar de U por U, a gente já viu que esse valor é igual ao módulo ao quadrado desse vetor, onde o resultado é maior ou igual a zero. Lembra lá, pela definição, usando o ângulo entre os vetores. Bom, nós temos também que, ao multiplicar, fazer o produto escalar de um vetor U por um próprio vetor U e o resultado for zero, você já pode concluir que esse vetor ele é nulo. E mais, na propriedade comutativa, o produto escalar de U vezes V é igual a V vezes U. E ainda, se eu tenho um número alfa real multiplicando o vetor U, e neste caso tomando vezes, o produto interno vezes V, eu posso simplesmente comutar, ou seja, eu posso mudar a posição do alfa. Eu posso primeiro fazer o produto escalar de U vezes V multiplicado por alfa, ou eu posso pegar primeiro multiplicar o alfa vezes V e depois fazer o produto escalar vezes U. Então você pode ir mexendo aqui os seus vetores. E por último, nós temos que U mais W vezes produto escalar V, eu faço como se eu tivesse uma distribuição da soma com respeito ao produto. Esse exemplo ficará para a nossa próxima aula. Não esqueça de olhar nossas atividades e tentar respondê-las.